Online. Agora sim, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Entramos para mais uma videoaula. Algumas pessoas entrando, estou acompanhando aqui. Grande Fábio Bevenuti já está aí. A Débora, a Cristina, Barcelos. Legal, pessoal, aproveitem muito. Rogerão, ó, São Paulo em peso está aí entrando na nossa live hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveitem bastante esta nossa videoaula que está muito legal, com bastante conteúdo legal para que a gente possa refletir, para que a gente possa aprender, né? Como melhorar os nossos resultados, como escolher caminhos mais efetivos, como trilhar, né, aquilo que nós queremos tanto, né? Seja bem-vinda, boa noite, Cris. Hoje a nossa videoaula, ela tem como o objetivo um tema que eu amo, né, a programação neurolinguística, que já trabalho há tanto tempo. Para quem não me conhece, me chamo Alexandre Cury, muito conhecido como Cury, trabalho com programação neurolinguística desde 2004, agora aqui no Rio Grande do Sul, e aprendendo muito, desenvolvendo muito sempre, nas relações, nos treinamentos, como cada pessoa lida, né, com essa estrutura. Então, eu vou trazer aqui um pouco do nosso conteúdo, né, um pouquinho aqui compactado para que a gente possa pensar, refletir. Depois disso, eu vou abrir para perguntas, então nós vamos ter aí mais ou menos uns 20 minutinhos em um bate-papo. Estou aqui com o chat de vocês, vou colocar algumas perguntas aqui no ar para que a gente possa discutir, para que a gente possa aprender bastante, tá? E aí, nós vamos ter aí, nos últimos minutinhos do nosso bate-papo, uma surpresa muito legal para todos vocês, para que vocês possam aproveitar também e curtir, tá? Então, como eu falei, sou presidente do Instituto Humanize, aqui no Rio Grande do Sul. Nós trabalhamos com vários cursos e treinamentos de programação neurolinguística. Sou psicólogo, amo comportamento humano, entender como cada pessoa lida, né, com as suas estruturas internas, lida com a sua subjetividade, lida com o meio que nós estamos inseridos e o que faz com que a gente tenha comportamentos diferentes, né, uns dos outros, o que vai fazer com que a gente tenha resultados diferentes. E a programação neurolinguística estuda tudo isso e nos dá esta possibilidade, né, de reprogramar ou ganhar consciência desta programação interna que cada um de nós tem, que cada um de nós traz dentro de si, possibilitando a gente viver da forma em que nós vivemos, se relacionar da forma em que nós nos relacionamos. Isso é maravilhoso e eu acredito que quanto mais a gente estuda isso, quanto mais a gente aprende, quanto mais consciência a gente ganha, mais fascinante se torna a gente perceber os nossos resultados, as nossas escolhas, os caminhos que nós temos e o quanto isso tudo está atrelado, quanto isso tudo está ligado a este conteúdo, às nossas crenças, aos nossos valores, a este conteúdo que carregamos dentro de nós, né? Então, para a gente falar de programação neurolinguística, eu vou trazer aqui o nosso treinamento momento, né, o nosso carro-chefe dentro da Humanize, um treinamento que nós fazemos já há bastante tempo, já foram mais de 19 mil certificados entregues na Humanize, aqui em São Paulo, lá com o Julião, também uma quantidade enorme de pessoas já fizeram, já participaram, a galera de Fortaleza, o Cláudio, as meninas de Maringá, enfim, muitas pessoas no Brasil que já tiveram benefício do nosso curso, do nosso treinamento, né, que tem como base a programação neurolinguística, né? Então, para quem não conhece o que seria o treinamento momento, um treinamento que se inicia na sexta-feira à noite e aí até o domingo à tarde a gente vivencia várias situações, várias dinâmicas em grupos, onde a gente começa a fazer uma reflexão, fazer um paralelo com o nosso dia a dia, com a nossa vida, com a nossa rotina, enfim, um contexto que nós estamos inseridos, né? Essas estruturas, as dinâmicas, na sua maioria, elas são estruturas dinâmicas que vêm da psicologia, de linhas diferentes da psicologia, né? Então, dentro do treinamento, a gente trabalha
muito de Moreno, Jung, Freud, Reich, né? Então, não é uma terapia em grupo, tá? É um curso de liderança, um curso de autoconhecimento, um curso que vai fazer com que a gente volte para dentro do nosso mundo e entenda estas estruturas internas, que é o que nos possibilita lidar com as situações que a gente vive. É o que nos possibilita entender da forma em que entendemos as situações. Então, são várias linhas da psicologia, então eu penso assim como uma grande coxa de retalhos, né, onde nós vamos costurando todas essas estruturas com a programação neurolinguística. E aí muitos me perguntam, tá, mas Curi, o que é a programação neurolinguística, né? Essa é uma estrutura que foi criada lá, desenvolvida na década de 70, por John Grinder e Richard Bandler, e estudantes de psicologia na Califórnia, eles muito apaixonados por comportamentos distintos e seus resultados, e eles estudaram, começaram a se questionar e estudar por que as pessoas elas têm resultados diferentes na vida, por que as pessoas elas têm esquemas internos, formas de fazer as coisas diferentes, né? Por que cada um tem um caminho, cada um vai por um jeito? Está ligado às vivências, está ligado a preferências, a valores, a cultura que está inserido, enfim, eles foram estudar muito isso. E desse todo estudo surgiu esta estrutura que eu entenderia de uma forma genérica, assim como um grande manual do nosso funcionamento, do funcionamento que nós temos, né, do nosso funcionamento interno. Então, estudar a programação neurolinguística, fatalmente nós estaremos nos estudando, porque precisamos deste conteúdo. A nossa subjetividade, que a programação neurolinguística chama de mapa, né? Então, programação, a forma que nós estamos programados, a forma que nós estamos prontos para fazer, para agir de determinada forma. Neuro, o sistema nervoso, através da linguagem, por isso linguística, né? Então, são diversas formas de entender a nossa subjetividade, entender este conteúdo nosso. São caminhos muito efetivos, caminhos lógicos, que faz com que a gente tenha uma compreensão muito grande, aumente muito a compreensão sobre nós mesmos, a compreensão das estruturas que fazem com que a gente haja de determinada forma, né? Por exemplo, dentro do treinamento a gente vai criando situações, as pessoas vão agindo, elas vão reagindo, elas vão se comportando de determinada forma. E aí nós vamos trazendo essas reflexões, nós vamos trazendo as ferramentas, através da nossa comunicação, de intervenções, a gente vai trazendo a programação neurolinguística para que esta ferramenta ajude a pessoa a olhar para dentro de si, encontrar caminhos mais efetivos, encontrar estruturas mais alinhadas aos seus objetivos hoje. O que chama? Isso significa o quê? Tem uma expressão em inglês que resume tudo isso, né? Insights. Então, informações que vêm de dentro, que vão naturalmente, automaticamente fazer com que a gente haja de uma forma diferente. Porque isso nos aparece muito nos inícios, né, no momento, na introdução, quando as pessoas começam a se deparar, começam a estudar a programação neurolinguística. Eu ouço isso muito das pessoas. Caramba, Curi, mas foi transformador para a minha vida um único fim de semana. Eu preciso estudar mais, eu preciso entender mais, eu preciso conhecer a programação neurolinguística, eu preciso conhecer essa ferramenta, que de fato é fantástica. E eu me apaixonei em 2004 quando conheci pela primeira vez essa estrutura. Já conhecia muito de outras estruturas, já estudava bastante, mas a programação neurolinguística fui ter contato em 2004 e realmente transformou a minha forma de entender os nossos comportamentos. E entendendo os comportamentos a gente entende tudo, resultado, caminhos, toda essa complexidade, né? Crenças, valores. Muito bem, aparece muito nos nossos cursos de treinamento. Mas, Curi, como mudar um comportamento? Né? Porque muitas vezes eu tenho um comportamento indesejado.
eu sei que eu não gosto, que eu não quero, que eu não vou fazer, me policio para que isso aconteça e realmente por um tempo eu consigo este controle, vamos pensar dessa forma, só que aí quando eu menos percebo, vem aquela emoção, vem aquela sensação e aí eu já fiz. E aí eu já fico chateado, e isso acaba criando uma série de crenças limitantes, né? Do tipo, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar, eu nunca mudo, eu não consigo ser diferente, nasci assim, então vou morrer assim. E o que acaba gerando cada vez mais maus entendidos, uma complexidade muito grande de crenças que vão nos limitando cada vez mais. Isso é fato. Eu acredito que todos nós já vivenciamos em algum contexto, em alguma fase, em alguma saúde das nossas vidas, este looping, né, essa estrutura, eu não consigo, isso me desanima, logo eu tenho comportamentos ligados a este desânimo, essa falta de ânimo, essa insegurança, o medo, incertezas, e isto gera crenças, estruturas ainda mais complexas, eu não sou bom nisso, eu não sou capaz, eu não mereço, e estas crenças mexem com os nossos sentimentos, as nossas emoções, e aí a gente sente aquilo e a gente vai piorando. Isso é um looping, né? Muitas vezes as pessoas elas estão em um looping, elas estão vivendo uma estrutura que só tende a atrapalhar, que só tende a limitar. E nós somos responsáveis pelos nossos resultados, nós somos responsáveis pelas nossas vidas. Então, quem que vai desmanchar, quem tem que mudar essa engrenagem? Somos nós. Claro que os especialistas, que uma pessoa capacitada, que um bom livro, que uma conversa com a mãe, com o pai, com o filho, com a esposa, o esposo, claro que nós temos muitas formas externas, né, que podem nos ajudar, que podem fazer com que a gente, poxa, encontre uma saída, encontre uma forma, uma chavezinha para a gente quebrar esse padrão, mudar este padrão, sair deste looping. E quando isso acontece, que na verdade esse meio, né, os psicólogos, professores, o pai, as situações, são formas, são caminhos, são meios, são estados que vão nos ajudar a nós mudarmos isso. Porque quem muda, a mudança ela é interna, ela tem que ser de dentro para fora. Então, tudo vai se dar, tudo se inicia muitas vezes com um pensamento novo, com uma postura nova. É aquele exato momento em que, poxa, Deus chega para mim, esse é o limite, acabou. E aí eu vou romper esta barreira que, claro que está acontecendo aqui dentro, reflexo daquilo que está acontecendo, desculpa, claro que está acontecendo aqui fora, reflexo daquilo que está acontecendo aqui dentro, né? É até difícil, eu até acabo confundindo, porque não existe a diferença. Eu estou pensando, eu estou estruturando, eu estou fazendo, eu estou reagindo, né? Então, nós vamos entender como que nós estamos, como está a nossa organização interna, né? O nosso mundo interno, de novo, a nossa subjetividade, os nossos referenciais, o nosso mapa, enfim, nós vamos entender as estruturas que nós estamos desenvolvendo aqui atrás dos nossos cabelos, né? A partir dos seus sintomas, eu entendo desse jeito. O que seriam os nossos sintomas daquilo que está aqui dentro? A nossa comunicação, os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, a nossa fisiologia. O físico, ele anda intimamente ligado, não existe diferença. Eu não estou bom fisicamente, eu estou mal, estou doente, mas mentalmente eu estou alegre, livre, me sinto bem. Não! Poxa, se fisicamente fui lá, me machuquei, pronto. Não estou bem fisicamente, é claro que a minha mente, que os meus pensamentos, o meu estado interno, ele vai acompanhar e vice-versa. Se a gente não está bem mentalmente, se eu não estou bem comigo mesmo, se eu não estou bem fisicamente, é rápido para que apareçam sintomas, para que apareçam
aquelas dores indesejadas sem uma causa patológica, que a gente vai no médico, a gente faz exame, a gente busca, a gente quer fazer um exame que apareça lá, tá aqui, é isso, e muitas vezes não tem. E então é uma promoção nossa, é uma promoção do nosso sistema, como se ele estivesse se comunicando, porque existe uma estrutura que está possibilitando a isso, né? E aí a gente, muitas vezes a gente se depara com esses sintomas de forma gritantes, né? E aí a gente se depara em comportamentos ali, poxa, mas é um comportamento indesejado, eu tenho que mudar, eu preciso parar, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais ser assado, eu quero eu ter o controle, eu quero eu voltar a sentar e escolher. É isso que eu vou fazer, é dessa forma que eu vou viver, é assim que é o melhor para mim. Então, é muito legal, é muito possibilitador a gente acreditar que sim, existe sim esta maneira, essa forma, esta possibilidade de ganharmos consciência e, sobretudo, poder mudar, sobretudo a gente ter esta liberdade. Eu acho fantástica essa palavra para expressar a liberdade que todos nós temos de mudança, a mudança, independente das suas crenças, independente do que você acredita, independente, nós podemos mudar. Acreditar que não tenho como, acreditar que eu não vou mudar, isso só nos limita, né? Então essa estrutura que vem desde a década de 70, essa estrutura que nós somos muito beneficiados hoje, ela vem ajudando no mundo inteiro milhares de pessoas. E aonde existe comunicação, ela cabe, ela entra, ela faz parte, né? Em todas as áreas hoje, a gente vê muito hoje esporte, na educação, na área da saúde, nos negócios, né? A programação neurolinguística sendo aplicada de formas muito diferentes. Nós temos um rastro, nós temos muitos exemplos dos seus criadores, desde o começo dos anos 80, muitas estruturas prontas para a gente lidar com comportamentos indesejados, para que a gente possa lidar com reações distorcidas, para que a gente possa lidar com crenças que não estão me ajudando, que não estão me favorecendo. Enfim, existem muitas estruturas prontas que nós aprendemos, desenvolvemos, praticamos. Mas, sobretudo, entender como essas estruturas funcionam, entender o nosso funcionamento é o que vai nos trazer resultado, é o que vai fazer com que a gente viva hoje o contexto e tenha uma postura mais alinhada aos nossos objetivos de hoje, né? Então, vamos pensar assim. Todos nós temos um modelo, como se nós tivéssemos filtros, óculos específicos para enxergar da forma em que nós enxergamos, para que a gente pudesse entender as situações da forma em que nós entendemos. Então, eu tenho uma compreensão do que isto significa para mim. Aprendida, desenvolvida. As experiências fazem a gente ter aprendizados, crenças fortíssimas sobre as coisas, né? Porque eu vivi uma situação, logo eu tenho uma explicação para esta situação. Então, desde que nós nascemos, desde que até um pouquinho antes de sair da barriga da mãe, a gente pode pensar, né, com 3 meses, 4 meses de vida intrauterina, a gente já tem um sistema nervoso funcionando, né? Claro, na barriga da mãe é pequenininho, né? Mas a nossa primeira infância, ela é muito marcada sobre as nossas crenças. Por quê? Porque nós estamos vivendo a maioria das coisas pela primeira vez. E aí, quando eu me relaciono pela primeira vez com alguma coisa, isso não tem significado. Não vem o rótulo nas situações. Olha, isto significa isso, você tem que agir de determinada forma, sentir de determinada forma, e esse é o nome, e aí já vem a nomenclatura. Não,
Não é assim que se dão as coisas. Os objetos até que são. Nós temos nome para os objetos, nós temos um manual deles. Agora, e as situações? E as relações? E quando a gente estava brincando com a pessoa, com o amiguinho lá, emprestamos o carrinho veio sem rodinha. Cadê o manual disso? E a criança tem que parar, sentar e ir para uma universidade para ela entender o que ela sente, o que ela pensa, por quê. Não, isso se dá na prática, na vivência. Né? Domingo estava falando sobre isso com uma amiga. As crianças, elas não têm as mesmas ferramentas que nós adultos temos. Se a gente pensar, vamos pensar que dentro do nosso sistema, então de toda essa complexidade que cada um de nós traz dentro de si, vamos pensar que lá dentro nós temos uma caixinha, né, uma gavetinha, a gavetinha é legal, a história da gavetinha. Nós temos uma gavetinha aonde nós guardamos as nossas capacidades, tá? As nossas ferramentas, as nossas crenças, a quantidade de como lidar com as situações. Então pronto, nós temos as nossas gavetinhas, a nossa gavetinha de capacidade de lidar com as situações. Aí eu te pergunto, quem que tem mais conteúdo, quem tem mais ferramenta dentro dessa gavetinha? É você ou o seu filho? Os nossos filhos, as crianças, quer dizer, não significa que todos os filhos sejam crianças, né? Mas os nossos filhos, enquanto crianças, eles têm a criança ela tem poucas ferramentas ali dentro, né? Com um ano, olha, com um ano é quase um HD virgem, né? Não tem nada de tem poucas, claro que tem, mas são pouquíssimas as informações que tem ali dentro. Com 2 um pouquinho mais, com 3 um pouquinho mais, a Gelma tá rindo. Com 4 um pouquinho mais. E aí, muitas literaturas dizem que do 0 aos 7 anos de idade é o tempo em média em que nós vamos ganhando consciência do mundo, ou seja, se relacionando pela primeira vez com as situações e entendendo estas situações. Aí, quando nós vivemos pela primeira vez uma situação, a gente tem que dar significado, a gente tem que nomear, a gente tem que se relacionar, a gente precisa entender o que é isso, para que serve, como lido, qual é o nome, aonde que eu vou guardar dentro do meu sistema, enfim, eu tenho que me relacionar com aquilo. E aí nós começamos a dar significado às coisas. E exatamente esse é o ponto. É o significado que nós estamos atribuindo. Grande Fabrício entrou aí, deu um oi, tudo bem? Saudades. É o significado que nós estamos atribuindo às coisas que vai fazer com que a gente se relacione com elas. Que aí vai fazer com que a gente produza ou não emoção sobre aquilo. Qual emoção? O que eu sinto quando isso acontece? Então, se a gente pensar em qualquer situação vivida nas nossas vidas, lá na infância, eu vivi uma situação. Se eu me lembro é porque está dentro de mim. Se está gravado, se está ali dentro, significa que se tornou uma memória. Foi importante o suficiente para se manter dentro, gravadinho. Tá? Gerou emoção. Esta emoção, a partir do significado que eu dei à situação, então, não é a situação que me gera emoção, não. Foi o significado que eu atribuí à situação que me gerou a emoção, que foi gerada. Que vai fazer com que gravamos dentro de nós, lá dentro, o significado disso. E agora eu não tenho só uma percepção sobre a situação, sobre o fato. Agora eu não tenho mais só uma impressão, né? Que muitas vezes a gente vai vivendo várias situações e a gente vai tendo impressões sobre as situações. São pequenas informações sobre aquilo, uma explicação pouca sobre aquilo. Então, eu não tenho agora só uma impressão sobre isso. Agora eu tenho estruturas mais bem elaboradas, eu sei para que serve, a aplicação, o que eu sinto, como eu tenho que reagir, por que isso acontece, o que causa isso, o que isso vai me causar. Eu tenho agora uma série de explicações internas sobre o fato. Essas explicações internas, este conjunto, né, é o que nós chamamos de crenças.
crenças. E são elas que vão fazer de agora em diante, sempre que eu viver esta situação, eu não me relacionar mais somente com a situação. Eu me relacionar com o que eu entendo sobre essa situação, o que eu acredito, o que eu penso, como eu devo agir. E toda esta programação feita previamente, nós vamos passar a vida, muitas vezes repetindo, uma forma de sentir, uma forma de agir, uma forma de pensar perante a mesma situação. Enquanto isto não for mudado, enquanto eu não mudar esta percepção, sempre permanecerá a mesma. E aí a gente tem uma ilusão de que são as situações que mexem com o nosso estado emocional. Então, que hoje eu estou vivendo um contexto que me deixa triste, que me deixa feliz. Não é o contexto. O contexto ele serve como um start, ele serve como um gatilho, ele serve como uma âncora que vai descer lá nas profundezas e vai pensar as nossas crenças. Então, o contexto, eles são estímulos para que a gente se sinta de determinada forma, porque nós já temos referencial interno sobre isso programado. Que claro que a gente não vai se lembrar de todas as programações feitas para todas as situações que vivemos, senão a gente viveria só no passado. A gente não ia conseguir se relacionar com o presente. De verdade, mal nos relacionamos. Porque quando eu estou me relacionando com a pessoa, com a situação, com o fato, eu estou me relacionando com o que eu entendo, as crenças que eu tenho sobre tudo isso. Que é o que vai fazer eu me sentir, o que vai fazer eu enxergar, que vai fazer eu me relacionar, que vai fazer eu me comunicar de determinada forma. Então, eu vou parar de pegar o copo, porque cada vez que eu pego eu bebo água. Eu vou pegar a caneta. Tomara que eu não coma a caneta, né? Então, nós vamos nos relacionando com as situações a partir de crenças que nós temos sobre elas. E aí, muda tudo. Porque é isso que vai fazer com que uma pessoa haja de uma forma e outra haja de outra forma. É isso que vai fazer com que uma pessoa viva uma situação e se sinta bem com isso. Ou tire desta situação forças, caminhos para ir muito mais longe. E a mesma situação vai fazer um parar. Vai fazer uma pessoa desistir, vai fazer uma pessoa abrir mão dos sonhos, dos objetivos. Por que isso acontece? Porque somos diferentes. E aí, como eu estava falando para vocês, no domingo eu estava conversando com uma grande amiga sobre isso. Foi muito legal a pergunta dela, mas por que a criança, né? Então, por que na infância as nossas crenças elas se dão mais, né, do que na nossa vida adulta? Primeiro, eu acho que pela questão do tempo, é a primeira vez que a gente está vivendo aquilo, então é aquela coisa, né? Nosso primeiro bombom a gente nunca mais esquece, né? Tinha uma propaganda aqui no Rio Grande do Sul também, do sutiã. Claro que tinha, acho que era de uma novela, né? Que o primeiro sutiã você nunca mais esquece, já esqueceu o seu, garai? Não, você não tem sutiã. Muito bem, aí a gente... É uma explicação já muito lógica, né? A primeira vivência, a primeira experiência, a primeira relação com aquela situação. Então é muito mais forte, é muito mais marcante. Não que a gente não possa, encontrando novas crenças mais, a Vânia dá risada, crenças mais efetivas em relação às coisas. Claro que sim, a gente vai evoluindo sempre. Não é, do 0 aos 7 anos. Então, Curi, meu filho tem 7 anos e uma semana ele já não promove mais tantas crenças como antes. Não, não é assim. Mas comparado à primeira infância, a quantidade de crenças que a gente vai desenvolver ao longo da vida é bem irrisória. Porque a criança está vivendo pela primeira vez, é significante, gerou emoção, pronto, está dentro dela. Ela tem uma referência sobre isso agora que ela não tinha antes. Né? Então isso é muito marcante. E a outra situação, em relação à criança, à infância, é que nós temos poucas ferramentas para interpretar, para entender, né? E aí a gente trouxe uma situação. Então, por exemplo, eu vivo hoje uma situação que não é legal, que não é bacana, que não que me limita, né? Uma situação que, poxa, é desagradável. E aí eu tenho várias formas de pensar. Eu tenho dentro da minha gavetinha ali de ferramentas, de capacidades, eu tenho muitas ferramentas para entender essa situação, né? Hoje eu fiz um vídeo, hoje eu coloquei no ar, depois de 41 ou 2 anos, eu não sei quantos anos eu tenho,
o meu canal no YouTube, né? Hoje foi um dia de glória, muito eu quero fazer isso. Aproveitei do contexto, aproveitei aí da nossa quarentena, e aí me sobrou tempo. Dentre as coisas que eu tenho que fazer, são muitas coisas que eu tenho que fazer durante o dia. Só esse aquário, né, Gustavo? Gustavo tá aí olhando, só esse aquário dá um trabalhão, né? E aí encontrei um tempo e aí fui gravar o vídeo. Tava aqui gravando o vídeo, fazendo o vídeo, aí, poxa, e aí, Débora, o que eu vou falar, como que eu me apresento, como eu não me apresento? Aí eu fiquei pensando, tá, vou falar da onde que vem esse desejo, né? Por que eu gosto tanto de comportamento? Porque, claro, eu tive uma referência gigantesca que foi meu pai sempre. Meu pai teve um grande problema na vida dele, perdeu 3 filhos, né, num acidente, e ele recorreu à psicologia, ele se grudou ali na psicologia e estudou muito, fez por muito tempo terapia. Então eu cresci dentro de um ambiente onde se fazia muito dinâmica, né? Dinâmica de grupo, ele fazia terapia Jung, Moreno, não é sistêmica, fugiu o nome. Pois bem, e aí hoje pensando sobre isso, puxa, mas o que fez, né? O que gerou? Me veio uma memória, isso eu acho fascinante. Caramba, eu trabalho há tantos anos com isso, e sempre tendo insights, né? E é o que eu falo para as pessoas no curso, eu acho que a gente vai passar a vida estudando, e sempre tem coisas novas, sempre terão coisas novas para a gente aprender sobre nós mesmos. Claro que tem, né? Eu acho que quanto mais a gente cava, quanto mais a gente busca informações, mais a gente vai tendo informações, mais a gente vai ficando curioso, porque mais a gente, eu, né? Eu sou assim. E aí me veio uma memória que eu tinha um clube no fim da minha rua, e eu descia todos os dias ali no clube com as minhas irmãs e tal, e minha irmã mais velha tinha um grupo de amigos dela, né? Minha irmã bem mais velha, a Lília deve estar nos assistindo, tem hoje 87 anos, não, brincadeira, ela é 3 anos mais velha só que 3 anos para eu com 12 e ela com 15 era uma grande diferença, né? É como se eu fosse um pirralho, um fedelho, né, um piá, e eles já adultos, com 15 anos eles se sentiam adultos, né? E nunca me deixavam participar das brincadeiras, eu ia me infiltrando, mas a sensação que eu tinha quando eles ganhavam consciência que era eu, pronto, aí já me xingavam, várias vezes me pegavam, jogavam na piscina, tava frio, tava calor, o que você tá brincando? Pum, e quando eu vi eu já tava dentro da piscina. Então assim, eu me sentia muito excluído, mas eu queria sempre estar junto. Sempre queria, voltava chorando pra casa, aí minha mãe já sabia, te bateram, brigaram com você, não sei o quê, e eu no dia seguinte voltava, eu quero estar ali. Só que aí isso fez com que eu ficasse numa posição de espectador, eu ficava ali assistindo como se fosse um filme, como se fosse um teatro, aquelas relações de 10, 15, 20 crianças se relacionando. Então tinha o que estava liderando a brincadeira, eu observava e eu queria entender, caramba, por que ele sobressai? Por que as pessoas aceitam ele? Por que ele tem aceitação? Por que ele tem amigos? Por que as pessoas querem estar ali? Então, eu observava muito. É uma situação. Eu poderia ter, ali naquela situação, ter gerado crenças que hoje fariam com que eu não tivesse amizade, que hoje fariam com que eu não me sentisse seguro na presença de outras pessoas. Facilmente. Claro que sim, porque era um bullying, nossa, bullying era pouco, mas era um bullying muito grande e que eu poderia ter ficado traumatizado em relação a relações, em relação à comunicação. Não que a comunicação não tenha ficado, né? Nem sei se é daí que veio, acredito que pode ser, ou que tenha somado, mas eu extraí, a partir das crenças que eu dei para aquela situação, e talvez pela idade que eu já tinha, não era tão criança, 12 anos, um pouquinho mais de ferramenta, eu comecei a pensar que, poxa, ali eu teria que aprender com eles, com aqueles que se comunicavam bem, com aqueles que tinham empatia, que na verdade não sabia o que era isso. E aí eu cheguei a essa conclusão, hoje achei muito bacana pensar que de uma situação que poderia ter sido muito limitante, eu desenvolvesse habilidades, ferramentas que todos nós temos, empatia, parece que eu estou falando exatamente o mesmo vídeo que eu falei lá no meu vídeo de boas-vindas do meu canal. Empatia, flexibilidade, amizade,
E hoje é uma coisa que muitas vezes eu recebo como feedback. Poxa, Curi, é tão legal falar contigo, é tão legal estar com você, é tão bacana. Exatamente o contrário do que poderia ter sido a partir daquela vivência. Pois bem, uma criança nessa situação poderia chegar a uma conclusão de que eu não vou ter amigos, eu não confio em ninguém. As crianças elas têm esses pensamentos, vamos entender da melhor forma que eu quero dizer, tá? Pobres, no sentido de falta ferramentas, faltam palavras, falta vivências, experiências. Então, lá, Cíntia, Esther, minha prima, e aí, prima, tudo bem? A prima sabe bastante do nosso clube ali da rua, né? Ia também bastante. Meu primo Alex ia bastante também. Pobre nesse sentido, falta um pouco de ferramenta, falta um pouquinho de... É um pensamento muito concreto, né? Um pensamento engessado, que aí traz aquelas frasezinhas prontas que você já falou, que você já ouviu seu filho falando, então eu nunca mais vou confiar tanto nas pessoas, ninguém gosta de mim, eu não sou amado, eu não empresto mais nada para ninguém, eu nunca mais vou ser nunca mais vou ser feliz na vida, eu nunca mais vou falar também. Então, as crianças elas verbalizam com intensidade, com uma carga emocional muito grande, sentenças poderosíssimas para o nosso funcionamento. E aí isso vai ficar gravadinho lá. Aí o nosso sistema ele tem uma forma de generalizar. Nós temos um padrão de generalização muito grande. Por quê? Porque a gente não pode ficar gastando combustível, gastando funcionamento com qualquer coisa. Então a gente vai sempre otimizar. A Cíntia deu risada, é o clube. E nessa forma de otimizar a gente vai criando atalhos. E um desses atalhos são generalizações. Então eu estou vivendo uma relação, não preciso entender toda a relação. Lá dentro eu faço uma generalização, isso é copo, acabou. Eu já não processo mais a situação, porque eu processo o que eu entendo sobre aquilo. E são essas crenças, é esse entendimento que vai fazer com que a gente sinta, com que a gente haja, com que a gente reforce as nossas crenças. Então, a criança ela passa a acreditar de determinada forma sobre alguma situação. Na próxima vez que ela viver a situação, a crença prevalece, ela vive aquilo a partir do ponto de vista dela, e é claro que vai dar certo, é claro que vai funcionar. Ela vive uma situação, vamos supor que naquela situação eu pensasse, eu nunca mais então vou me relacionar com ninguém, eu nunca mais vou ser amigo de ninguém, vou confiar, pronto, eu nunca mais vou confiar nas pessoas. Tá bom. Numa próxima situação, um grupo de pessoas, vem brincar, a gente tá esperando. Não vou, não confio mais em ninguém. Não vou. Não tem o resultado indesejado, reforça a crença. Tá vendo? A melhor coisa é não confiar. E isso vai se fortificando, isso vai gerando outras crenças, isso vai gerando estruturas mal entendidos, que muitas vezes só estão nos limitando. Hoje eu não tenho consciência de quando que foi gerado isso que eu sinto perante essa situação. Hoje eu não tenho clareza quando se deu isso. Claro que não, senão a gente não viveria o presente, como eu já falei. Agora, ganhar consciência deste conteúdo, avaliar se não existe dentro de nós caminhos mais efetivos, conteúdos mais efetivos, que poderiam ser trocados lá dentro, substituídos, ampliados, para que a gente tivesse o melhor resultado. Isto é muito possibilitador. E é isto que nós fazemos. É isso que a programação neurolinguística nos dá, esta possibilidade. E é isso que muitas vezes fazemos dentro dos nossos cursos, treinamentos, dentro do momento. Criamos a situação, a pessoa vivendo a situação, sentindo a situação. Aí a gente traz essas reflexões, a gente com ferramentas efetivas, nós vamos ajudando as pessoas a ter insights, ganhar consciência dessas estruturas. E aí quando a gente vai se conhecendo, quando a gente vai olhando para dentro da gente, descobrindo, ligando esses pontinhos, é de uma possibilidade tão grande. Não tem como a gente limitar quão poderoso é o autoconhecimento, quão poderoso é a gente entender o porquê agimos de determinada forma, o porquê nos sentimos de determinada forma.
eu entendo que é se respeitar muito mais, é aceitar muito mais o nosso funcionamento do jeito que ele é e trabalhar unido, paralelo a isso. Isso é equilíbrio. Isso nos leva a um equilíbrio muito grande para nos comunicar, para a gente ter uma relação mais saudável com as pessoas, com nós mesmos, para que a gente tenha um melhor resultado no trabalho, para que a gente tenha um melhor resultado quando a gente busca um sonho, quando a gente busca uma meta. Não para que prevaleça limitações, interferências, não, para que prevaleça aquilo que é importante para a gente. De novo, vou citar a questão do canal do YouTube hoje, eu falei uma coisa muito legal. Talvez essa forma de observar, essa quantidade de vezes que eu tive que praticar na minha infância, na minha juventude isso, o ter que acompanhar, o ter que entender as pessoas, fez com que eu me aproximasse muito das pessoas, mas muito ao ponto de sentir muitas vezes o que a pessoa sentia quando ela me contava de um sonho, quando ela me contava de um desejo. É como se aquele sonho, aquele desejo fosse meu também. E assim eu fui a minha vida toda inspirado, e sou até hoje, por muitas pessoas. E aí tava ali, o Binho foi um dos primeiros a entrar, né? Um grande amigo de São Paulo que tem uma mão para fazer vídeo, que tem uma mão para editar vídeo, tem uma produtora, eu sou apaixonado. Pronto, esses dias eu estava falando com ele, cara, eu tô apaixonado pelo teu trabalho. Por ver, por conseguir sentir a paixão que ele tem quando ele liga uma câmera, como ele entra dentro do equipamento, como ele vive aquele cenário, aquilo. E eu sentindo isso, daqui a pouco, Binho, me dá uma aula, cara, eu quero fazer isso também, eu preciso. Aí tá aqui hoje eu com uma câmera, aí eu ligo pro Júlio, incomodo, que daqui nos assistindo também. Julião, como que você faz isso? Me explique, daqui a pouco, poxa, eu tô sendo inspirado por uma outra pessoa que tem um outro sonho que tem... E aí quantas coisas eu não faço na minha vida, né? Trabalho 24 horas, muito trabalho... Mas isso não significa que eu não tenho tempo para fazer as coisas que eu amo. Eu sempre tive o meu aquário, desde o primeiro que meu pai me deu com 8 anos de idade, sempre, eles só foram aumentando e o tamanho, a proporção. Amo cuidar, é um cuidado muito grande. Puxa, pilotar avião é um sonho que eu tenho de infância, quando eu ficava na frente de casa com meu pai conversando sobre os aviões. Eu tinha que estudar, tive que estudar a psicologia, eu tive que estudar, tocar, ser DJ. Poxa, eu me lembro quando um grande amigo meu, que talvez o irmão dele esteja aqui, o Binho tá achando demais, cara, um grande amigo meu falando com um brilho nos olhos sobre o trabalho do DJ, ele tocava numa rádio pequena no interior, ele me explicando o trabalho do DJ, na hora eu falei, é isso que eu tenho que ser DJ, porque é uma forma de deixar as pessoas, fazer as pessoas sentirem felicidade, enfim, a gente sempre está motivando, e a gente sempre está sendo motivado, né? Uma grande professora minha dizia que a gente estamos sendo afetados o tempo inteiro. E a crença que eu tenho sobre tudo isso é, já que é assim, vamos fazer isso de uma forma muito possibilitadora. Vamos dar muitos exemplos bons para as crianças, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho. Vamos inspirar as pessoas de uma forma muito positiva. E é fácil, basta a gente fazer o que está aqui dentro do nosso coração, basta a gente fazer aquilo que é importante para nós, ir atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, dos nossos lazer, hobby, trabalho, relacionamento. Fazer com amor, fazer porque se ama, né? E aí não tem como a gente não influenciar, não tem como a gente não inspirar. Isso é liderança, né? Nós lideramos quando nós temos resultado. E ter resultado é ter um grau de satisfação elevado, é fazer com o coração, é fazer com amor. E aí a gente segue. Eu vou parar de falar, porque, como sempre, se deixar, eu passo de 1 hora tranquilamente. Então eu queria perguntas aqui, uma participação de vocês. Eu tenho uma notícia muito legal para passar para vocês. Já eu passo uma grande surpresa. Então quero ouvir, quero perguntas. Vamos lá. Eu vou colocar aqui perguntas. Gente, eu tenho 15 minutos, então por favor. Agora que não parava esses comentários, agora parou os comentários. Vamos lá, quem está aqui na live?
Olha quem está aqui, Glautitos, tudo bem? O que são esses olhinhos de coração, Glauto? Tá pensando na Yara, né? Me ajudem, tiveram perguntas? Enquanto eu vou aproveitar aqui e beber água. Então, gente, fala alguma coisa, então. Prima, fala alguma coisa aí. Ninguém mais quer falar. Todos dormiram. Tá bom. Vou colocar o comentário de todos vocês aqui, tô adorando. Excelente, Ana Paula, também quero refazer o Practitioner. Olha, Rosélia, que ótimo, eu também quero fazer o Practitioner, não vejo a hora de fazer o Practitioner. Estou aqui sempre, mas você tá muito bonito nessa foto, viu? Moço. Tá bom, se vocês não querem falar, eu vou seguir falando, tá? Então, quero churrasco, quando vai ter? Quando vai ter churrasco? Portela falando, quando eu terá churrasco? Eu quero churrasco, até eu quero churrasco. Vamos, Paulo, tô só pelo churrasco. Olha quem tá aí, minha cantora predileta. Isso tudo é pra ti, tá, Cibele? Vamos falar agora, Cibele? Tá, fala aí, Cibele, fala aí, pessoal. A gente tem mais notícias boas. Sexta-feira a gente vai fazer uma live imperdível. Imperdível, esperamos todos vocês. Então vamos lá. Então, já que vocês não querem perguntar nada, indicação de livros. Boa, Cláudio. Muitas indicações de livros. Em relação à programação neurolinguística, tem um livro muito legal. Grande Tadeu, Claudião, espera, como tá aí, meu amigo, tudo bem? Tô te esperando, hein? Passando tudo isso aí só por você aqui no Rio Grande do Sul. Tá aqui, achei uma pergunta aqui. Então vamos lá, Fabião, tava falando dele agora, tá aí ele. Meu filho Gabriel está com 1 ano e 5 meses. Deixa eu botar isso aqui pra cima. Tudo que acontece com ele se torna crença, uma risada, um choro. Como saber se imprimiu? Perfeito, Fabião. Exatamente esse é o nome, imprint, tá? Quando se torna uma crença, quando a gente grava dentro da gente, nós chamamos essa estrutura, esse funcionamento de imprint. Quando que a gente sabe se houve um imprint ou não? Quando tem uma carga emocional. Então, exatamente como você falou, ele tá rindo muito, ele tá dando muita risada, imprint. Tá chorando muito, imprint, tá? A carga emocional do imprint ela é muito diferente da carga emocional da comparação, ou seja, quando eu estou vivendo uma situação, hoje eu me emociono, isso não significa que eu estou tendo um imprint. Eu me emociono porque eu já tenho um imprint para isso, e aí me traz a emoção. Então, a criança, sempre, assim, olha, do 0 aos 7 anos, são inúmeros imprints ao longo do dia. Então é legal, é muito importante nós pais desses pequenininhos, Fábio, então chamando ele de Fábio tá estranho, é o Binho, pronto, Fábio é o Binho. Binho, é muito importante a gente estar ali, ó, antenado, observando a fisionomia, a quantidade de emoção. Se é muito grande, sentar do lado e conversar. Eu nunca mais vou fazer. Filhão, essa é uma possibilidade. Agora pensa com o papai. Poxa, o papai já viveu isso, contar uma história, uma metáfora, dar outras possibilidades para que ele tenha uma gama maior, já que as dele são poucas, para que ele tenha um resultado melhor. Então, sim, isso acontece muitas vezes no dia com uma criança, principalmente um bebezinho de 1 ano, 1 ano e meio, e aí é legal. Claro, um bebezinho de, poxa, Curi, mas a criança tem 7 meses, 8 meses, como que eu vou conversar com ela? Claro que dá. Com o coração. Tá chorando? Transmite amor, segurança, ajuda com que este significado seja mais possibilitador, né? E, gente, na maioria das vezes, o significado que as crianças estão dando hoje, eles são pequenininhos, são limitantes, mas isso acaba gerando limitações enormes na vida. E aí a gente vê hoje na vida adulta, né, a gente vai aprendendo, vai ganhando consciência e grandes problemas super complexos estão ligados a eventos que, por hoje, para um adulto é uma bobeirinha. Pô, eu não acredito que foi aquela situação tão boba que fez com que gerasse tudo isso. Sim,
Márcia Zalamena, traga um momento para Santa Rosa, precisamos dessa energia aqui, que legal. O livro, nós temos aqui a pergunta do livro. Um livro legal aqui, ó, de cara, para falar, Introdução à Programação Neurolinguística. É um livro bem bacana. Hipnotizando Maria, é um livro bem legal. Cíntia, Alexandre Sou, de Canoas, deu uma dica de fisiologia. Quando eu falo de fisiologia, por exemplo, o que nós estamos sentindo, a gente vai mudar a nossa fisiologia, nosso estado interno, a partir das vivências que nós estamos tendo, né? Quando eu falo, então a gente pode pensar assim, desde uma dor que não seja oriunda, né, de uma patologia, bati o braço, não, mas uma dor que não tem um fundo físico, até um estado interno, como nós estamos nos sentindo, é a nossa fisiologia, né, nossa parte fisiológica que está sendo modificada a partir daquilo que nós sentimos. Parabéns, Curi, muito bom. Tem mais perguntas? O Rodrigo ele não está conseguindo acessar o chat, ele perguntou se nesse novo momento que vivemos vai rolar um practitioner online. Letícia Dantas, o Rodrigo está perguntando se nesse novo momento que nós estamos vivendo se vai rolar um practitioner online. Pois é, olha, a gente vai falando bastante sobre isso, mas nós vamos ter formas bem legais, bem efetivas aí para que a gente possa aprender a programação neurolinguística. Cíntia, tá lá, minha filha tem medo de latido de cachorro. Já passei por apuros, dela quase soltar a minha mão e sair correndo no meio da rua. Claro, sim, muitas pessoas têm prejuízos terríveis por medos exagerados, tá? Tem como aplicar alguma técnica que pratica? Claro que sim, que pode ajudar. Claro que tem. Ela tem 8 anos. Eu preciso conhecer, né, a minha priminha, minha pequena priminha, pessoalmente, só conheço por fotos. Claro, se pega lá a tua apostila do Practitioner Metáfora. Sensacional. Faz uma historinha antes de dormir. Coloca... Tá aqui, ó, vou ajudar então, já vou falar para ajudar todos vocês. Pega isso, põe no papel. Qual é o estado atual? Medo exagerado, uma fobia exagerada. Qual é o estado desejado? Que ela tenha segurança, que ela... Claro, ela não se arrisque, não vai sair botando a mão na boca dos cachorros que ela não conhece, mas que esse medo não impeça ela, ou que traga um prejuízo, ou não impeça ela de ter bons resultados. Pronto. Como que você, que é adulta, que é mãe, esquece que é tua filha, mas que é adulta, que é mãe, que é uma grande profissional, como que você faria para resolver essa situação? Como seria uma forma legal que você encontra de resolver esta situação que não está legal, aí no caso para a criança? Encontrou a forma? Coloca essa estrutura no papel. Tem então o estado atual, o estado desejado e o que fazer? Bora fazer uma historinha muito legal. Quanto mais elementos você colocar, quanto mais divertida for, mistura aí personagens, bota no fundo do mar os Smurfs, com os animaizinhos, e pronto, tem um personagem que traz a vivência dela. No meio da história, claro, tem que ter a solução, e o fim, eu não preciso nem falar que tem que ser um fim feliz, né? Pronto, conta essa história para ela antes de dormir, depois de tomar aquele banho quente, abraçadinha com a mamãe, deixa ela dormir. Faz isso uma vez, faz isso 2 vezes. Vai mostrando o ganho que ela pode ter em resolver essa situação. Né? Cuida, porque muitas vezes nós pais fazemos exatamente o contrário. É uma situação limitante, a gente vai dar carinho, dar medo. Poxa, tem uma forma de receber carinho. É só manter o medo disso. É só me manter inseguro. É só eu precisar das pessoas. E aí muitas vezes a gente acaba reforçando exatamente o inverso. Então reforça aquilo que você quer e bora pra frente. Depois me conta aí como que foi a sua historinha. Passa pra mim. Muito legal. Jaqueline Deep, tá aqui, tem muita gente. A gente tá assim, olha... Eu prometo que eu vou ler todos os comentários, todas as perguntas. E aí, aqui, então eu vou responder aqui, ó, parou aqui, ó. Jaqueline, grande Jaqueline, quanto tempo você fez? Eu acho que você fez o primeiro Practitioner, né, comigo. A gente está de número 27 ou 28. E aí a Jaqueline está perguntando se as nossas crenças podem ser geradas no útero da mãe. Por que não? Nós já temos um sistema nervoso e a possibilidade é muito grande
A mãe pegou ali o exame e sentiu aquela emoção. E como que a criança está entendendo essa emoção? Crenças. A mamãe está vivendo, ela está vivendo várias situações, muitas emoções. E a criança está recebendo essa carga emocional. Claro que sim. Isso pode gerar conclusões, sim, e gera, né? Então vamos lá, pessoal. Finalizando aqui o nosso bate-papo delicioso, eu ficaria mais 137 horas falando para vocês. E fico, hein? Logo, logo vai ter practitioner. 137 horas sentadinho na frente de um monte de gente legal querendo evoluir. Então, vou terminar a nossa live já já. Vou ler todos os comentários, todas as perguntas eu vou responder para vocês, tá? Foi o primeiro sim, né, Jaque? Seja muito bem-vinda, gosto muito de ver você sempre nos nossos salões. Nossa expertise, a Humanize, a gente sempre se focou no presencial, né? Eu estudei muito para estar na frente das pessoas, e já fizemos muitas vezes isso, já estive na frente de muitas pessoas, só aqui no Rio Grande do Sul são 19 mil certificados entregues, e tive que me aprimorar muito, e eu acho que sempre defendi muito isso, né? E a gente sempre defendeu a qualidade por isso, né? Por exemplo, no Practitioner, que é um curso que está sendo tão citado aqui, que é onde eu ensino toda a programação neurolinguística, no Practitioner, poxa, quantas vezes eu não estou sentado na frente de um especialista, né, como já tive, na frente de um médico especialista em asma. E, poxa, e o médico tinha asma, e eu tinha que ajudar, e eu tinha que trazer estrutura, ferramenta. Quantas vezes já sentado na frente de grandes empresários que têm uma liderança enorme, que têm uma comunicação impecável. Quantas vezes sentado na frente de donas de casa que têm uma experiência gigantesca, que eu não tenho ainda a tamanha experiência de pessoas tão boas no que fazem. E eu estar ali sentado, né, 9 dias, e respondendo perguntas, e aprendendo, e ensinando, e trocando. Então, esta questão presencial que eu sempre amei e sempre amarei, ela faz com que eu e toda a equipe da Humanize, a gente sempre evolua muito, discuta muito, a gente vive esse negócio 24, sonhando, a gente sonha com exercício, a gente sonha com estrutura, a gente sonha em uma forma mais efetiva de ajudar o mundo, de levar para as pessoas essas ferramentas que fizeram tanta e fazem tanta importância para as nossas vidas, né? E aí, não é por questão do contexto que nós estamos vivendo, não é por questão da quarentena, mas em julho, agosto do ano passado, nós sentamos aqui em casa e eu e toda a equipe, a gente queria encontrar uma forma mais efetiva nestes momentos em que nós não estamos dentro dos salões, dentro dos cursos, como ajudar as pessoas. E eu nunca fui muito próximo da tecnologia, nunca tive essa intimidade com estas câmeras. Nós discutíamos uma forma efetiva da gente trazer, da gente levar esta expertise, o know-how que nós temos dos cursos no presencial para o meio digital, para o meio online, né? E assim, desde setembro nós estamos criando um material sensacional. Eu estou apaixonado principalmente pela fantástica edição do Binho e o olhar dele e a forma, o dedo, como ele lida com transmitir isso, que eu acho que ele já percebeu que é um amor da minha vida, né? A programação neurolinguística, que é a menina dos meus olhos, né? O Practitioner, a PNL, e como transformar isso para que a gente pudesse estar aí dentro da sua casa, estar pertinho, quando te sobrar 10 minutinhos à noite, depois de um banho. Como que a Humanize poderia estar mais próximo de você, entrar aí na sua rotina, no seu mundo e te ajudar a ter uma reflexão mais profunda, a ter um controle maior sobre aquilo que você está sentindo, sobre aquilo que você está pensando, sobre aquilo que você está decidindo fazer com as coisas que acontecem no nosso dia a dia. E aí a gente criou um produto muito legal que a partir de hoje vai estar à disposição de todos vocês. E aí vou apresentar para vocês agora. Vejam lá como ficou.
está na hora de você retomar o controle da sua vida. E eu vou te mostrar como os conhecimentos da PNL, a programação neurolinguística, vão te tirar da zona de conforto e impulsionar o seu potencial na direção dos seus objetivos. Por acaso você já sentiu que poderia muito mais em vários aspectos da sua vida, como na saúde pessoal, profissional, na saúde familiar, intelectual, mental, financeira, profissional? E isso não te gera uma insatisfação? Isso acontece porque você sabe do seu potencial que não está sendo bem aproveitado. Nós temos com que comparar. Deixe eu me apresentar melhor. Eu sou Alexandre Cury e presidente da Humanize. A gente vem há 12 anos trabalhando com a transformação da vida de milhares de pessoas através dos nossos treinamentos. Nos mais de 350 treinamentos já realizados, já entregamos mais de 19 mil certificados. Isto são 19 mil vidas transformadas pelo nosso trabalho. Com o curso de Introdução à Programação Neurolinguística, te faço a proposta de atingir o crescimento pessoal de maneira inédita na sua vida. Você irá adquirir ferramentas para melhorar a sua comunicação, seja para vender, seja para a educação, para os negócios ou até mesmo para melhorar o seu convívio com as pessoas que estão mais próximas a você. Você não vai deixar simplesmente de ficar reagindo ao contexto e aos estímulos que estão ao nosso redor, não. Você passará a exercer a gratidão pela habilidade de perceber novos caminhos para ter a flexibilidade para agir em direção às suas escolhas. Se você sabe que tem um potencial inexplorado dentro de você e realmente acredita que existe uma maneira diferente de ter sucesso buscando uma vida mais alinhada, com mais felicidade, preste muita atenção no que eu tenho a te dizer. Estou te apresentando aqui o curso de Introdução à PNL e todas as suas ferramentas super valiosas. O curso está dividido em 10 módulos que te apresentarão, de forma completa e organizada, este conhecimento que modelou pessoas que tiveram grandes resultados naquilo que se propuseram a fazer. São mais de 5 horas de conteúdo gravado com aulas e exercícios práticos. Além disso, teremos 3 lives durante o curso para tirarmos qualquer dúvida sobre o conteúdo e a sua aplicação no seu dia a dia. Além de conteúdos exclusivos para esta turma. A história da programação neurolinguística, características das pessoas de sucesso, sistemas de crenças, função biológica das emoções, exercício de macro e micro, pilares da programação neurolinguística, níveis neurológicos, movimento provável dos olhos, role play, sistemas representacionais. Você vai sair de um estágio desmotivado para se tornar uma pessoa diferente. Alguém mais equilibrado e com clareza dos seus próprios objetivos. Acima de tudo, alguém com controle sobre a própria vida. Você percebe o quão poderoso é isso? Chegou a sua hora de retomar o controle da sua vida. Comece a retomar já e junte-se a 19 mil pessoas que confiaram na Humanize e retomaram o seu próprio controle. Clique no botão abaixo e inscreva-se. Caso você, por qualquer motivo que seja, não encontre nos primeiros momentos do curso motivo para continuar buscando mais, você terá uma garantia de 7 dias e poderá pedir todo o seu dinheiro de volta. Não perca tempo, as vagas desta edição são limitadas. Clique no botão abaixo e inscreva-se. É isso aí, muito legal, muito bacana. Para a gente é uma felicidade muito grande. Nós estamos há muito tempo trabalhando, desde setembro, trabalhando muito nesse projeto, então vai ser muito legal entregar e receber esse feedback e ter todo este resultado, né, desse trabalho que a gente conseguiu colocar a mesma maestria que a gente sempre buscou, a mesma qualidade que a gente sempre buscou em um formato novo, um formato onde cada um vai poder, no seu tempo, da sua forma, do seu jeito, estudando e praticando e em contextos reais que nós vivemos, colocando em prática todas essas ferramentas e buscando, claro, é o que nós queremos, sempre melhores alternativas, melhores caminhos para a gente chegar lá onde a gente quer. Né? Não só com a importância em buscar o resultado, mas em aproveitar cada passo, em se desenvolver em cada etapa, em se desenvolver em cada momento em que a gente decidir trilhar os nossos caminhos, tá? Então sejam muito bem-vindos. A partir de agora vai estar aqui no nosso link
nos comentários o link, basta clicar no link e entender um pouquinho mais sobre tudo isso, entender um pouquinho mais sobre o vídeo. Para essa primeira turma nós vamos ter para vocês, né, a possibilidade de, além de mais de 5 horas de vídeos gravados, vídeos teóricos, vídeos práticos, exemplificações dos cursos, laboratório, enfim, o contexto que nós estamos vivenciando hoje. Além de tudo isso, que é o curso pronto, o curso fechado, para essa turma nós vamos ter mais 3 aulas abertas, onde eu vou trazer assuntos além desses que já estão prontos, né? E todo o conteúdo de 21 dias que nós fizemos o Desafio 21, então todo o conteúdo que foi feito para o Desafio de 21 dias também estará disponível para vocês que adquirirem, que se interessarem e forem fazer esse curso. Eu quero o feedback de todos vocês, que aproveitem muito, que tirem dessas estruturas, tirem do papel, que aqui no caso é o vídeo, do papel a apostila que vai estar junto, tirem da estrutura caminhos mais efetivos, ferramentas para que você chegue aonde você quer. E é isso que a gente sempre vai torcer e sempre vai acompanhar. A partir de agora, sendo de forma presencial, dentro dos nossos salões, que em breve a gente já vai estar, o Fábio disse que chorou, que em breve a gente vai estar com certeza aí mais próximo, e agora seja também de uma forma aí digital, né, dentro da sua casa, no seu escritório, naqueles 10 minutinhos que sobra ali entre o almoço e o descanso, enfim, que você possa estar aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador, com a Humanize mais próxima e dar continuidade àquilo que nós fazemos dentro dos nossos cursos, dentro dos nossos salões. Além de tudo isso, nós da Humanize estaremos à disposição de vocês para que a gente possa tirar dúvida. Então, o material ele é digital, mas o lado humano ele tem que e vai sempre continuar, né? Por isso é Humanize. E então, espero que todos vocês gostem muito, foi feito tudo isso com muito carinho, com muito amor, para que vocês possam aproveitar, tá bom? Entre ali nos nossos comentários, clique no link para saber um pouquinho mais. Nos vemos na nossa próxima videoaula. Terminando, vou ler todos e responder todos. Muito obrigado pela presença e que tenham uma excelente semana.